o que seria esse campo emocional inconsciente? E por que o dinheiro ele está relacionado a esse sentimento de felicidade? Tá. Então, o campo, eu costumo dizer que ele é... O campo é uma estrutura invisível, uma energia sutil. Você pode explicar também dizendo que ele é um grande banco de dados, mas não é nada que esteja dentro da gente, não é nada que esteja dentro desse personagem que vai acabar. É um campo de energia e ele existe antes da minha concepção e ele segue após o meu falecimento. Então, essa energia que permeia essa estrutura que a gente vive, material e o ser, eu chamo de campo emocional inconsciente. Compreendendo um pouquinho desse campo, eu consigo entender a minha jornada desde o momento que eu ingressei no ventre da minha mãe. Eu brinco, eu falo, desde o momento que eu estava lá no saco do meu pai. Olha No só. momento em que eu pulei ali, desde esse momento, quando eu entendo como esse campo funciona, eu começo a entender a minha jornada, partindo do princípio que o que vibrava nesse campo me conectou com aquela família. E aí, começo a trabalhar minha autorresponsabilidade, ao invés de acreditar que a minha família e aquela história e aqueles ancestrais me influenciaram. Eu já começo a minha jornada entendendo, é tudo comigo, é tudo meu e é sobre mim. Então, se eu ingressei nessa família, nessa jornada que tinha esse pacote de crenças, no qual esses ancestrais faziam parte, é porque alguma coisa em mim se conectou a eles. Alguma coisa que eu precisava experienciar, que eu precisava aprender, que eu precisava desenrolar. E eles tinham tudo que eu precisava, era o pacote completo, combo perfeito. Então, esse tipo de compreensão vai gerando para a gente a retomada do nosso poder pessoal e a partir desse momento me tornando autorresponsável, entendendo esse campo sutil, invisível, terapêutico, energético, espiritual, o nome que quiser dar, não importa. Eu começo a entender como é que o meu destino se construiu. Como é que a minha jornada ela foi se formando. Que no nosso dia a dia parece que é tão aleatório, ou parece que é tão sem querer, ou sei lá, coincidências, mas elas não existem. É tudo uma programação. É aquela história da causa e da consequência, mas não como a gente aprendeu. Podemos falar disso também. Sim. A gente aprendeu causa e consequência no plano físico, né? Mas essa causa e consequência, ela começa a acontecer desde antes da matéria rolar. Então, desde o momento que eu sou só um campo de energia ali no ventre materno, a história da causa e consequência já está acontecendo, porque ela se manifesta nesse campo emocional inconsciente através das minhas emoções, a forma que eu percebo o meio, e não o meio interferindo em mim ou determinando como eu vou ser. Mais ou menos por aí. Vai ficar mais claro conforme a gente for conversando, eu vou dando os exemplos, porque senão fica muito teórico, né? Sim, fica sim. num campo muito... Não, muito interessante. Você falou vários pontos aí que a gente fala muito aqui, que é o ponto da autorresponsabilidade, né? Acho que as pessoas se confundem muito em criticar esse pacote de crenças. Achei muito legal esse termo que você usou, o combo de crenças. Exatamente. Né? E muito interessante que você falou que esse pacote de crenças ele veio completo. Mas muitas pessoas pensam da maneira oposta, né? Pensam que veio incompleto. O que você teria para falar sobre esse ponto? Você me fez uma segunda pergunta que eu não te respondi relacionada ao dinheiro. Vou misturar tudo nesse bolo. Sobre Show a felicidade, né? Então vamos lá. Quando a gente pensa em dinheiro, a gente pensa em alguma coisa que a gente deseja ter para um fim, né? Então a gente fala assim, pô, queria fazer mais dinheiro. Mas você queria fazer mais dinheiro para quê? Ah, porque eu queria ter um carro, eu quero comprar um apartamento, eu quero viajar com a minha família. Aí você fala assim, legal, você quer ter dinheiro para fazer tudo isso, para se sentir de que forma? Ah, bem, feliz. Só que quando a gente começa a entrar num campo mais terapêutico, onde a gente coloca perguntas mais inteligentes e profundas, a gente vai entendendo que por trás desse desejo tem diversas outras motivações. Por exemplo, eu quero dar orgulho para minha mãe, eu quero provar para o meu pai que eu não sou aquele bosta que ele falou que eu era a vida inteira. Eu quero mostrar para minha mulher que eu dou conta, porque ela me desafiou a vida toda. Eu quero entregar o melhor para o meu filho, o que eu nunca tive, o que nunca me entregaram. Eu quero ter aquele carro, porque esse carro vai me fazer sentir assim, assado, e nunca mais vou ser humilhado quando eu chegar na porta do restaurante.
E aí, quando você começa a fazer perguntas poderosas num nível mais profundo, você vai entendendo que existem tantas motivações que você sequer conhece, que geram em você o desejo de ter esse dinheiro. E aí você percebe que você poderia tratar, resolver todas essas feridas emocionais, independentemente de ter ou não ter essa quantidade de dinheiro. Então, esse é um primeiro ponto que eu sempre levanto com os meus alunos. Perfeito. Vamos estudar as motivações? Vamos descobrir quais são elas? Por quê? Quando você tem uma motivação por você para fazer alguma coisa, o seu tesão tá nível 10. Pô, é por mim, é pra mim. Ai, que delícia. É tipo assim, eu vou fazer esse bolo e se eu quiser eu posso comer esse bolo sozinho. Nossa, vou fazer, que gostoso. Agora, quando isso vira obrigação, pô, eu tenho que fazer 500 bolos porque hoje tem entrega, porque já não é por você, pra você, no sentido do desfrute ali da coisa toda, já virou um trabalho, já virou... Então, a probabilidade é que o seu tesão ele vá diminuindo. Porque não é por você, não é pra você, é pra alguma coisa lá fora. É pra você atender alguma coisa lá fora. E aí, aquela vontade, aquela ânsia, aquela energia pra fazer essa quantidade de dinheiro acontecer, ela devia estar 100, ela tá 20, ela tá 10, sabe? Você não tá na sua potência máxima. Quando a gente descobre as motivações, a gente limpa e trata, você fala, pô, agora não é pelo meu pai, agora não é pelo meu filho, agora não é pra esfregar na cara de ninguém, agora não é pra me vingar. Agora é por mim, agora é pro meu desfrute. Ai, que delícia. Agora, nossa, que vontade de fazer. Sim. Esse é um ponto que a gente olha. Um segundo ponto é que eu começo a desassociar a ideia e a imagem do dinheiro no sentido de que ele tem poder de... Pô, se eu tiver dinheiro, essa quantidade de dinheiro vai ter o poder de me fazer sentir capaz. Se eu tô debaixo dessa ideia de que tal X quantidade de dinheiro, ou aquele carro, ou aquela casa tem o poder de me fazer sentir, eu virei escravo dessa condição. Você tá colocando no futuro também, né? E eu virei escravo. Ou seja, para que eu me sinta capaz e potente, eu preciso viver nessa casa. Cara, compra a casa para você ver a desgraça que você arrumou pra sua vida. Por quê? Eu tenho medo de ser roubado. Eu tenho medo que me tomem essa casa. Eu tenho medo de perder esse emprego e não ter condição de manter essa casa. Cara, você entra num lugar terrível. Meu Deus, era meu sonho ser mãe. Era meu sonho ser mãe. Meu Deus, mas agora eu tenho medo de fazer uma merda com essa criança. Meu Deus do céu, eu vou dar conta de sustentar essa criança. Eu vou dar conta de pagar essa faculdade. O que era pra ser seu máximo prazer, virou um inferno. Cara, meu sonho é namorar. Aí você arruma um namorado. Mas ele vai me trair, se esse homem morrer? E se ele não me pedir casamento? Porra, o que era pra ser seu maior alegria, virou seu maior inferno. Vira um fardo, né? Nossa, que desespero. E aí, ao invés de você querer fazer aquilo crescer, inconscientemente você quer o quê? Destruir aquilo. Quando eu casei, o meu ex-marido me deu uma aliança que parecia um troço desse tamanho, assim, ouro, um talo, tal. Foi caro, hein? Nossa, linda. Quando ele me deu, eu falei, Felipe do céu, rapaz, eu vou andar com isso aqui. Ainda era nesse dedo, meu carro não era blindado. No carro, falei, que medo que me rouba essa aliança. Cara, eu não tinha paz. Era tudo que eu sonhei, aquela aliança, daquele tamanho, com aquele brilhante. Só que no momento em que eu coloquei aquilo no meu dedo, a minha paz acabou. Eu já não dirigia tranquila. Eu já não abria o vidro com tranquilidade. Se eu ia em algum lugar, eu já ficava preocupada. Eu já não ia treinar com a aliança, então já tinha aquela coisa, tira pra ir treinar, coloca pra... Cara, o que era pra ser... Até que um dia, eu tomando banho, eu lembrei de um... Sabe aquele pensamento meio nuvem que te vem, às vezes você não dá clique, muita... assim. Eu falei, nossa, eu tava hoje no carro pensando, ai, quer saber? Tomara que levem logo essa aliança. Porque me tira dessa tensão, que eu vivo numa tensão, que, porra, vão cortar meu dedo, por causa dessa merda dessa aliança. Eu falei, Paula... Você tava tem que apegada à limpar aliança. isso. Apego à aliança, medo do que podia acontecer. E aí, no fundo, eu queria logo que levasse. Porque aquilo ia acabar e resolver. Mas como que a gente não cai nessa armadilha? Porque a maior parte das pessoas sempre coloca, né? Pô, eu vou ser feliz quando eu conquistar algo. Como não cair nessa armadilha e a gente conseguir ser feliz hoje... No now, né? No now, sem essa questão financeira envolvida. É porque assim, né?
quando a gente fala de felicidade, é um estado de espírito. O que é felicidade? Para você é um negócio, para ele é outro, para mim é outro. Não tem uma definição do que é felicidade. É um Subjetivo. bem-estar. É um estado de espírito que você conhece o que te agrada, o seu e o meu. Cada um conhece o seu. O nosso problema é que a gente quer estar nesse estado de espírito 24 horas por dia. Por que que a gente quer esse estado de espírito? Porque o oposto a esse estado de espírito, para nós, foi vendido como sendo ruim, negativo, como sendo ausência da presença de Deus, como sendo um lugar onde o mal habita, como sendo um espaço onde aquela tensão ou aquele desconforto momentâneo, ele foi percebido de forma pejorativa, ruim, negativa. A gente nunca entendeu, entre aspas, a sensação desconfortável como positiva. A gente sempre entendeu como negativa e principalmente como sendo maior do que nós. Ou seja, eu preciso tirar esse negócio horrível daqui antes que ele me consuma, antes que ele me destrua. Como se ele pudesse existir sem a minha presença. O que eu sinto, o meu mal-estar é menor do que eu, porque quem sente sou eu. Então, se eu não existo, não existe o mal-estar. Ele só existe porque eu existo. Então, ele é menor do que eu. Não pode deixar ser maior. Ele nunca Vai será ser maior. Sou eu que vendo essa ideia para mim. É como se você fosse Deus desse A criatura problema. e o Criador. Como é que o Criador vai ser menor que a criatura? Imagina Deus olhando para nós aqui. Eles estão falando que hoje eu tô de mau humor. Putz. Cara, nunca a criatura vai ser maior que o Criador. Sim, total Entende? sentido. Tô com depressão, tô com medo dessa depressão. Colega, a depressão e você. É pequenininha perto de nós, né? Só que você usa tanto ela a teu favor que você tem que deixar ela grande. Porque se você deixar ela pequena, você dá um chute na bunda dela, ela vai embora. Só que ela te serve para muita coisa. Ela não tá ali porque ela é ruim, ela tá ali te servindo. Então, o que você faz? Você vê grandona para que ela se mantenha ali até que você dê um novo comando pro seu campo e ela não faça mais sentido na sua vida. Acabou. A escassez, a pobreza, a mesma coisa. Então, a quantidade de dinheiro que eu ganho, a minha dificuldade de fazer dinheiro, é isso. Eu sou isso. O comando vem daqui. Esse comando diz, quantidade de dinheiro, mantenha-se aí. Por quê? Porque se você aumentar, eu não sei o que fazer com você. Porque se você aumentar, quem que eu viro? Quem sou eu com R$1 milhão na minha conta? Quem sou eu morando nessa casa, nesse bairro, com essa quantidade de dinheiro? Será que eu vou virar a tia Maria? Aquela tia que chegava em casa e minha mãe ficava humilhada quando ela chegava em casa. Minha mãe chorava toda vez que ela ia embora. Porque o meu tio falava, você tinha que ser igual a Maria. A Maria, sim, olha a vida da Maria. Sua vida é uma vida de bosta. Aí, será que eu vou virar a tia Maria? Eu vou chegar na casa do meu irmão, que não tem tanta condição, e vou me sentir mal? E vou sentir que a minha presença muito próspera humilha meu irmão? Às Percebe? vezes isso rola até no subconsciente, né? Só lá. Só É. lá. Só lá. Só Porque lá. se a gente acessasse de forma consciente, você falava, meu Deus, tô bagunçado, preciso arrumar isso aqui, porque é isso que tá me impedindo de prosperar. Ele não vem pra lógica, não sobe pra razão, fica nessa nuvem, tipo, sabe? Já contei essa história em alguns lugares, que teve um dia, eu fui assaltada, eu tinha um carro, e aí o menino estourou meu vidro, rasgou meu braço e tal. E aí eu tinha tido até um sonho um dia antes, né? E no sonho alguém me falava assim, fala que seu bebê vai morrer, que o ladrão vai embora. Eu sonhei com o assalto. Aí o cara veio, estourou meu vidro, eu comecei a gritar, eu vou abortar! Meu bebê! Eu não tava grávida, não. Mas aí ele saiu correndo. Eu falei, puta, sonhei ontem isso, cara, e Caramba, beleza. que Aí saí loucura. assustada, tremendo, né? Desci a rua onde eu tava indo jantar com uma amiga. Aí eu falei pra ela, amiga, por que eu não tenho um carro blindado ainda? Se eu tenho dinheiro na conta, não preciso nem vender meu carro pra comprar outro. Eu tenho dinheiro na conta, eu tenho condições, é o carro dos meus sonhos, é o carro que eu sempre quis. Por que eu não tenho? Porque às vezes você me ouve e fala assim, eu não tenho porque eu não tenho dinheiro. Foi o meu discurso a vida inteira que eu era fudido e pobre lá. Aí, desculpa, pode falar assim. Pode Pode falar, não, que é tá, livre. desculpa, gente. Às vezes escapa. E não tem censura. Tá. E aí, eu falei, cara, por que eu não tenho esse carro? E eu comecei esse trabalho. Aí eu comecei a pesquisar o carro. Aí eu olhei aquele carro, falei, cara, por que eu não tenho esse carro? Por que eu não comprei? E fiz os meus processos, que eu ensino nas minhas aulas, nos meus treinamentos. Fiz um processo comigo, entrei lá nesse campo mais sutil. E começou a me vir uma vontade de chorar, não parava de chorar. Falei, cara, vou ligar pra minha mãe. Liguei pra minha mãe. Filha, você tá chorando? Falei, mãe, porque eu vou comprar um carro. Ai, Paula, por que você tá chorando? Não é pra estar feliz? Falei, pois é, por que eu tô chorando? Você era pra estar feliz?
Mas por que você tá chorando? Porque você vai ter que se endividar? Você vai ter que fazer um parcelamento? Você tá com medo? Falei, não, o dinheiro tá na conta, é só ir lá comprar e depois eu vendo o meu carro. Ela falou, tá, mas o que tá acontecendo? Eu falei, mãe, eu acho que quando eu penso em chegar na sua casa com esse carro, minha mãe mora num bairro super pobre, super simples. Quando eu penso em chegar na sua casa com esse carro, me dá um mal-estar. E aí, quando eu penso em ver o meu irmão saindo da garagem com aquele carro que ele tem até hoje, isso me rasga por dentro. Que parece que tá me enfiando uma faca, sabe? Tipo, ai, uma dor. Como se você não tivesse uma permissão pessoal, se certo? eu estivesse sacaneando muito, sabe? Como se eu estivesse esfregando. Tipo assim, Ostentando. você tá com fome, eu tô esfregando o lanche que eu tô comendo na sua cara e não vou dividir com você. Entendi. Sabe essa sensação? Sim. E eu comecei a contar com ela, conversar com ela. E eu falei, pô, mãe, mas o Renan é incrível, cara. O Renan é tão forte, o Renan é tão grande, o Renan é isso, o Renan é aquilo. Ele teve coragem de ter a Manu. O Renan casou, o Renan fez tanta coisa. E comecei, sabe, a ver toda a força e todo o potencial do meu irmão e falar. E aquilo foi... E eu fui trabalhando aquilo dentro de mim e tal. Eu desliguei o telefone, minha mãe falou um monte de coisa muito legal também. E eu desliguei o telefone e fui concluir o meu processo. Aí no outro dia eu fui, comprei o carro e foi muito bom, foi maravilhoso, enfim. E se eu não tenho essa percepção desse campo sutil, talvez eu não comprasse o carro. Talvez a vida ia ficar me espremendo, acontecendo um monte de coisa até que eu tivesse a coragem de comprar o carro. Talvez eu comprasse o carro ia bater, ia furar o pneu, ia acontecer de um... Eu não sei. Não sei o que tá dentro de mim, eu não sei o quanto eu nego aquilo que eu digo que eu quero. Essa frase é boa. O quanto a gente nega o que a gente diz que quer. Nega... Sem nem perceber? Sem ter ideia de que isso tá dentro da gente. Porque, vamos lá. Você tem um desejo. O que te impede de alcançar esse desejo? Uma série de fatorzinhos aqui no meio, certo? Tá. Exemplo. Paula, eu acho que o que me impede de alcançar esse cargo na empresa é que eu tenho dificuldade de me comunicar em público. Eu tenho vergonha. E aí eu me travo, outras pessoas vão e ganham a promoção e eu fico pra trás porque eu não tenho coragem de me expor desse jeito. Beleza. Por que você não tem coragem de se expor? Aí você encontra um pacote de crenças inconscientes do porquê ela não tem coragem de se expor. Beleza? Beleza. Se ela liberar esse pacote de crenças, ela tem uma garantia absoluta de que ela vai prosperar e chegar no lugar que ela quer? Não. Porque eu tenho que ver se ela não tem nenhuma crença negativa relacionada a esse lugar que ela pode chegar, com o que esse salário representa na vida dela. O que esse salário representa para ela dentro de casa, versus o salário que o marido ganha. A quantidade de horas que ela trabalha, o que representa isso para ela quando ela olha para a questão maternidade? Que hoje ela trabalha 6 horas por dia, ela tem tempo e se sente tranquila de olhar para casa e para os filhos. Mas e se ela trabalhar 8 ou 9? Ela continua sentindo paz, alegria e tranquilidade de ficar mais fora de casa do que menos em casa? Nossa. E do que isso depende? De como ela julgou a mãe. Como é que ela julgou aquela mãe que nunca saiu de casa e sempre cuidou dos filhos? Ela colocou aquela mãe no pedestal? Ela vai ter alguns probleminhas relacionados a isso. Ela julgou a mãe que decidiu sair pra batalha e trabalhar e ela se sentia sozinha dentro de casa, essa ferida gigante dentro dela, ela nunca acessou. Ela julgou essa mãe porque decidiu sair. A tendência é que ela sabote todo o processo para essa promoção, para ficar tendo esse tempo de olhar para casa. Mas ela não sabe de nada disso. Inconscientemente. Ela não tem ideia disso. E ela fica puta com o chefe, que não deu a promoção pra ela. E ela se acha uma burra incompetente, porque ela não tem coragem de fazer a palestra. E ela sacaneia o outro, que botou o outro pra fazer a palestra e não deu oportunidade pra ela. Caramba. E ela nem sabe que tá dentro dela. Ela é a pior inimiga dela mesmo. Tá lá, dentro dela. Ela não sabe. E como que ela pode acessar esse subconsciente? Você pode dar alguma Posso. uma visão sobre isso? Claro. Primeiro, a gente tem que saber que isso existe. Porque se eu nem sei que isso existe, eu nem começo a questionar ou perguntar sobre isso. Tá. E a principal pergunta é: alguma coisa está acontecendo aqui. Eu estou me sentindo de tal forma sobre isso. Na minha mente racional, eu acho que isso está acontecendo e que eu estou me sentindo assim por conta desse fato. X. Só que agora que eu ouvi lá os meninos no Lean, eu comecei a aprender sobre o meu campo emocional inconsciente. E a Paula, né? E a Paula, eu já sei que isso aqui não está provocando isso dentro de mim. Eu aprendi que o movimento é ao contrário. Ou seja,
alguma coisa em mim faz com que eu conecte com esse tipo de situação para me sentir assim de novo. Então, isso já está em mim. Essa emoção já vive aqui. Eu construí, dei força, ela está estruturada. E por estar estruturada, eu crio situações, dinâmicas e circunstâncias para me sentir de novo desse jeito. Um simples exercício que eu faço, que as minhas alunas fazem. No momento da circunstância, a gente fecha os olhos. No momento que você está lá com raiva, com ódio, vergonha, inadequação, insegurança, eu fecho os olhos e eu falo assim: Paula, você sabe que não é a primeira vez que você se sentiu assim. Cara, você já se sentiu assim tantas vezes. Lembra? Lembra quantas vezes você sentiu isso? Você lembra? Enquanto eu estou fazendo isso, o meu sistema começa a me lembrar. Ele começa a me trazer. Você sentiu assim aquele dia na casa da sua avó. É verdade, você sentiu assim aquele dia no colégio. Verdade, você sentiu assim aquele dia na faculdade. Nossa, é verdade, você sentia assim toda vez que seu pai falava tal coisa com você. E ali você se dá conta. Meu Deus, isso está dentro de mim há tanto tempo. E não tem nada a ver com fulano, com a situação. É meu. Então, eu preciso resolver isso dentro de mim. Aí entra uma metodologia terapêutica. E aí tem gente que prefere procurar métodos convencionais, que você vai demorar um bom tempo numa cadeira de psicólogo. Nada contra minhas amigas, elas estão todas comigo lá no meu curso. Inclusive, elas fazem open, porque elas querem dinamizar. Sim. Pô, o cara foi lá e ensinou um monte de coisa legal. Freud, Jung, um monte de coisa bacana. Graças a eles, estamos aqui, provavelmente. Eles, né, entraram Abriram na floresta. Um canal, é. Pô, vamos abrir, vamos desbravar isso aqui. E a gente veio atrás melhorando o caminho. Então, quem tá desperta nessa galera aí de psicólogos, psiquiatras, eu tenho uma psiquiatra apaixonada dentro do meu treinamento. Ela pirou quando ela entrou no Open. Que legal, hein? Ela falou, Paula, isso aqui é pra fazer um troço de 20 anos em uma semana acontecer. Isso aqui é muito forte, isso aqui é muito incrível. Porque é esse processo. E eu vou usando uma técnica, uma metodologia de acesso e transformação. Eu acesso, promovo uma cura, modifico a minha perspectiva, vou expandindo a minha consciência para esse movimento acontecer, senão não adianta nada. Tem gente que começa a ver um processo meu e fala assim, isso é hipnose. Isso aí é regressão. Assiste até o final. Tem lá disponível no meu canal do YouTube, assiste lá, tem lá os processos, faço vários ao vivo agora. De quarta-feira eu chamo um, falo, vem, qual que é o seu problema? Tal, fecha o olho, vamos lá. E aí a gente roda um processo ao vivão. Que da hora. Tudo que emerge e faz o processo lá ao vivo. Então, quem tem curiosidade, sabe, mas o que essa mulher tá falando? Assiste. Sim. E aí você faz perguntas para ele? Eu só faço uma pergunta. Qual é o seu problema? Caramba, que legal. Como é que você se sente? Tal, fecha o olho. Vamos lá. E aí a gente vai. E vai. Ele vai acessando aquela emoção e ele vai se conectando com aquilo e a gente vai mergulhando fundo. E aí, quando a gente mergulha fundo, a gente encontra como se fosse um polvo. Vários braços, muitas variáveis relacionadas a diversos eventos que ele foi experimentando na vida. E a gente vai fazendo uma limpeza, rapidinho. Só que o que você demoraria 20 anos, eu faço com você em 30 minutinhos ali, porque eu uso a minha consciência.